Meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando. Esse aqui é um que você não vai... O bicho vai pegar, irmão. Vai. Se você acha Jogos Mortais assustador, se prepare então pra ver alguns filmes infantis que dão muito medo. Porque muita gente tem medo de Jogos Mortais, que nem eu, filmes de terror, mas o que dá medo mesmo são coisas feitas para crianças que na verdade são horripilantes e assustam os adultos e os crescidos. Tipo Pica-Pau? Vamos falar primeiro de Coraline, pra já tirar da frente, filme maravilhoso, eu adoro esse filme. Existem várias animações em stop motion que brincam com o gênero de terror, como O Estranho Mundo de Jack, A Noiva Cadáver, o Paranorman. Mas peraí, né? Coraline e o Mundo Secreto realmente é diferente, deixa muita criança sem dormir e até consegue perturbar alguns adultos. Show me the world! Esse filme é baseado no livro do Neil Gaiman, que é mais simplesinho, assim, tipo, as coisas saem da parede e tal. E aí, aqui ele é mais amedrontador, maior. A ideia básica já é um show de horrores, sendo que a personagem principal encontra versões alternativas dos seus pais, mas com botões no lugar dos olhos, quando ela entra numa portinha na parede. Bizarro. You're just in time for supper, dear. A outra família aparenta ser bem mais legal, mas não demora pra esse universo mostrar sua verdadeira natureza, com direito a criaturas horríveis, fantasmas e outras coisas bem assustadoras. Entre os momentos mais tensos, vale destacar a cena do teatro com os cachorros morcego e as atrizes deformadas que tentam agarrar a protagonista. Porque assim, ela vê várias coisas na vida real e é como se ela tivesse versões dessas coisas lá no mundo pirado, entendeu? Yet we still wanted more. So we let her sew the button. Além disso, não pegaram leve nos confrontos com o outro pai e a outra mãe, que ganham um visual digno de terror japonês. E não dá pra negar que a trilha sonora é fantástica também, abandonando um tom mais inocente do começo e vai ficando um tanto macabra, ajudando na intensidade dessas cenas. Sobra peso pro lado psicológico, galera, abordando temas como obsessão, aprisionamento e a própria ideia de uma criança ver a imagem dos pais como uma ameaça, o que já é real e bizarro. E apesar disso, a animação até que, assim, apesar de expandir o universo, ela é um pouquinho mais leve do que o livro original do Neil Gaiman, que consegue aterrorizar ainda mais as crianças. A criança lê, chora e não dorme. 1, 2, 3! What are you doing? Por falar aqui em stop motion, As Aventuras de Mark Twain é outra animação no estilo que consegue perturbar o público, apesar de não ter relação com o terror. O filme gerou bastante polêmica, na verdade, lá nos anos 80, por causa de algumas cenas sombrias, além de retratar assuntos ligados à morte. O que eu não sou contra, acho que morte é um conceito que as crianças já deveriam entrar em contato desde pequenos. Por isso que a gente ganha pets, porque daí quando você faz uns 10 anos eles morrem, você chora muito e percebe que a vida... Enfim. One of these is a fake. A história coloca o escritor Mark Twain numa aventura com o Tom Sawyer, o Huckleberry Finn e o Beck Thatcher, que são personagens dele na vida real. A jornada passa por lugares e situações baseadas na obra do autor, e uma delas se chama O Estranho Misterioso, em que eles conhecem o Coisa Ruim. Who are you? An angel. What's your name? Satan. What's the matter? Nothing. Only it's sure a sorry name for an angel. Um anjo medonho se apresenta como Satã e impressiona os garotos ganhando vida pros bonecos de argila feito por eles. Mano, dá muito medo dessa É iradíssimo. Now we'll give them life. Moving. Looks like my pap on Saturday night. Depois disso, o Satanzinho ele passa a criticar bizarro. a humanidade e então resolve matar os bonecos enquanto assume uma expressão cada vez mais demoníaca. How annoying that sound is. Fools. What fascinations there are on this planet. Mas ó, galera, é fera. Essa cena, ela é carregada de sentido filosófico, sobre o sentido da vida, mas é impossível você ficar à vontade vendo o sofrimento das criancinhas de É barro. bizarro, cara. E logo em seguida acontece outra situação medonha em que o Huck Finn quase é assassinado pelo Indian Joe, o vilão do livro As Aventuras de Tom Sawyer. Ou seja, tem, tipo assim, não é de terror, mas tem cenas pesadas. Dá medo.
Convenção das Ah, Bruxas. isso eu tinha muito medo. Você tem medo de convenção das Não, bruxas? assistia quando eu era criança, Nossa, eu o também pé tenho um das pouquinho. bruxas, eu tenho mó medo, Nossa, Deus me coisa livre. horrorosa. You may remove your wigs. Ó, pode não parecer assustador aí pro Parece. pessoal mais velho, mas é um filme que deixou muita criança tensa durante as tardes na televisão, né? E você era obrigado a assistir, porque você não assistisse Sessão da Tarde, você assistiu o quê? Isso faz bastante sentido, já que a história explora justamente os baixinhos, né, as crianças, como vítima das bruxas horrendas. Essas crianças estavam sumindo na cidade, tem aquela convenção. É um filme que dá medo. Além do plano bizarro das vilãs transformarem todas as crianças em ratos, a produção conta com um visual nada amigável em alguns momentos específicos. É feio mesmo a cara das bruxas. A parte mais memorável, obviamente, é quando a Eva remove o rosto fake e revela a verdadeira aparência toda pelancuda, queimada. Isso traumatiza as criancinhas. Que merda. Mas também existem outros momentos bem grotescos, como o Bruno virando rato, ou a própria vilã se transformando num roedor horrível. É horrível. Também rolam cenas sinistras, galera, sem apelo visual, com parte em que a bruxa tenta presentear o protagonista com uma cobra e um chocolate envenenado. E por incrível que pareça, era pro filme ser ainda mais sombrio, mas eles deixaram um final diferente do livro pra amenizar um pouquinho, as crianças não chorarem. Olha os spoilers, hein, garotos? No livro, os garotos não conseguem voltar à forma humana e ficam ratos para sempre. Ah, Miss Ernst, I am the owner of the hotel. As animações clássicas da Disney são cheias de momentos perturbadores, mas talvez o destaque fique por conta de Branca de Neve e os Sete Anões, a primeira animação. Como todo mundo deve saber, a beleza da protagonista é invejada pela madrasta horrorosa que manda matar a garota pra se tornar a mais top do reino. Não posso fazer isso. E depois do caçador deixar a Branca de Neve fugir, ela vai parar numa floresta com direito a alucinações trevosas. Devem ter marcado muita infância. Cara, é horrível, assim, essa sequência é uma das sequências mais horripilantes de toda a história do cinema e além. Senhora, mas por que a senhora tá correndo? Não quer conversar comigo? A sequência das árvores ganhando vida é até considerada um dos momentos mais assustadores do cinema pelo Steven Spielberg, que é muito fã do filme. Outra galera aí elogiou bastante o clássico, que foi o Charles Chaplin, por exemplo, e o Sergei Eisenstein. A cena de transformação da Rainha Má é outra que deixou muita criança de cabelo em pé, além de ser um marco por conta da técnica impressionante, galera, pros anos 30. Minhas mãos! Minha voz! O perfeito disfarce! Também não dá pra esquecer do susto que a velha dá, tanto na Branca de Neve quanto no público, quando aparece na janela com aquela cara de cramunhão. E é impossível esquecer outros elementos bizarros do filme, como o visual do espelho mágico e a satisfação sádica dos abutres depois que a vilã morre. Se Branca de Neve é um sucesso absoluto, não dá pra dizer o mesmo aqui do Caldeirão Mágico, que é uma animação da Disney que flopou totalmente nas bilheterias. Apesar de ter sido lançado em 85, o fracasso da produção foi tão grande que só recebeu uma cópia em VHS 13 anos depois. E o motivo pra isso é uma mandinga, uma catiça que fizeram na... Não, mentira, gente. O motivo disso tem ligação direta com a atmosfera dark da trama, que resultou em alterações de última hora, atrasando a data de lançamento. Olha a história, galera. Ela acompanha um garoto chamado Taran, que se reúne com um grupo para impedir o Reino de Chifres de liberar os poderes do tal Caldeirão Mágico. Aliás, o vilão é de longe a coisa mais sinistra do filme, com aquele visual cadavérico, sabe? Aquela coisa tudo chupado pra dentro, aquela voz grave. Antigos espíritos do mal, transforme esta forma decadente em monstro. E não falta esqueleto espalhado pra todo canto, incluindo o exército de mortos, que surge numa das cenas mais aterrorizantes. Por falar nessa cena, ela foi uma das vítimas de alteração, já que originalmente era bem mais violenta e incluía decomposição instantânea. A trilha sonora também tem papel fundamental para deixar tudo ainda mais ameaçador e foi até considerada por críticos musicais como uma das melhores da Disney. Infelizmente o filme não acompanha a qualidade.
you've interfered for the last time. Go for his throat, sire! Infelizmente, os problemas fizeram aí que o Caldeirão Mágico caísse no esquecimento, mas vale a conferida principalmente por mostrar um lado mais sombrio da empresa do Mickey. My beloved warriors have come to life. Muita gente acha o Mágico de Oz um filme meio bizarro, mas pelo menos nesse quesito a continuação ganha de lavada. O clássico da MGM recebeu uma sequência pela Disney chamada de O Mundo Fantástico de Oz, que é bem mais sombria na atmosfera. Tim Burtonizaram o Mágico de Oz. Mas a primeira já era sombria, cara. Essa coisa da Dorothy, mano, sumir no Ela era bizarra, mas não era sombria. Nossa, velho, era esquisito Era coloridinho, demais. era sei sol, lá, cara, sei era lá. shine, entendeu? Tinha muito LSD. Ó, a continuação, ela não é oficial, já que a MGM não se envolveu na continuação. Porém, a Disney pôde fazer o filme porque os livros de Oz, eles já eram de domínio público. Logo no começo, a Dorothy é levada aí a um tratamento de choque, sendo no mínimo bizarro pro público infantil saber que, né, que a personagem vai ser, enfim, chegando em Oz, ela encontra a cidade das Esmeraldas em ruínas. E além de descobrir que seus amigos e o resto dos cidadãos viraram o quê? Pedra. Tin Woodsman, what happened to you? Mas nada disso é tão horrível quanto a Princesa Mombi, que tem um corredor cheio de cabeças vivas pra ela substituir do próprio corpo. Inclusive, galera, numa das cenas mais horripilantes do filme, a Dorothy precisa fugir do corpo decapitado depois de acordar a vilã. Dá uma olhada aí nessa cena. Também não dá pra esquecer aqui do Rei Gnomo e os seus servos de pedra que aterrorizam o novo grupo aí da protagonista. E como consequência, a produção acabou recebendo algumas críticas por ter muitas partes consideradas assustadoras pra garotada. Que choraram no cinema. Perhaps you'd like to visit my fiery furnace. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse Pipocando. Se inscrevam aqui no canal que a gente quer chegar a 10 milhões. Rumo a 10 milhões. É um rumo longo que a gente vamos com tudo. A gente não perde as esperanças. Felipe Neto, Whindersson. Estamos chegando. Estamos chegando. Prepara o jato, já vai passando os contatos.